noite a você que está nos assistindo. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito de João, capítulo 14 e versículo 6, um versículo bastante conhecido e um versículo de grande ensino para todos nós. Um versículo que diz: o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós vamos pensar nesses três pontos: caminho, verdade e vida. Nós vamos pensar nesses três pontos da fala do Senhor Jesus, ele sendo o caminho, a verdade e a vida. E é importante nós olharmos para esse versículo e pensar justamente no que o versículo nos fala. O versículo não nos diz que existe um caminho, uma verdade ou uma vida, como se houvesse outras opções. Não diz alguma verdade, algum caminho, alguma vida, mas define apenas um, e este único caminho, essa única verdade e essa única vida está tudo centrado no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pensar um pouco a respeito desses três pontos: caminho, verdade e vida. Primeiramente, pensando no caminho, o conceito de caminho nos fala a respeito de um percurso a ser transcorrido. Então, se eu estou na minha casa e desejo ir a determinado local, por exemplo, meu trabalho, eu preciso passar por um caminho. Um caminho onde eu sei onde eu devo ir, qual rua pegar, onde eu devo virar, onde eu devo andar. Então, é um caminho definido que vai me levar a um determinado local. E assim é a nossa vida. Nós passamos por determinados caminhos, nós sabemos onde nós estamos andando, onde nós estamos indo, e a nossa vida nos fala a respeito de um caminho que nós estamos trilhando para chegar a um destino final. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Qual caminho eu tenho trilhado na minha vida e qual caminho eu estou tomando para esse destino final? O que a minha vida tem trazido para mim, o que os caminhos que eu tenho andado têm trazido para a minha vida. É importante nós pensarmos um pouco a respeito disso, porque muitas vezes nós estamos trilhando caminhos que nos parecem bons, mas não são caminhos que agradam o Senhor, e são caminhos que nos levam à perdição e que nos levam à morte. Provérbios 14, 12 nos fala exatamente disso. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E essa é a grande verdade. Muitas vezes as pessoas têm vivido vidas e trilhado caminhos que parecem ser muito bons, parecem ser totalmente agradáveis, mas são caminhos que desagradam ao Senhor. E isso acontece porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós pensamos que conhecemos o certo, pensamos que estamos fazendo o certo, mas a grande verdade é que nós estamos fazendo isso pela nossa visão, pela nossa ideia, mas não estamos olhando para aquilo que é certo diante do Senhor. E muitas vezes estamos trilhando caminhos que nos parecem corretos, mas são caminhos que desagradam ao Senhor. Então é importante nós pararmos e pensar nisso. Pararmos e pensar qual caminho nós temos trilhado, o que esse caminho tem trazido para a minha vida e qual o destino final ele tem me trazido. Se são caminhos que agradam ao Senhor, se eu estou trilhando o caminho do Senhor, esse caminho vai me levar até a vida eterna. Mas como o próprio versículo de Provérbios 14, 12 nos diz, se eu estou trilhando um caminho que é simplesmente um caminho que eu acho correto, um caminho que eu quero seguir por mim mesmo, pelas minhas próprias convicções, eu posso estar muito enganado. E esse caminho pode me levar à morte eterna. Então é importante nós pensarmos um pouco a respeito disso, qual caminho nós temos trilhado. E aí existe uma frase que muitas pessoas gostam de dizer: todos os caminhos levam a Deus. É muito comum nós ouvirmos isso, e é uma frase muito fácil, muito tranquilizadora que as pessoas têm dito. Todos os caminhos levam a Deus. Mas será que isso é verdade? Nós podemos olhar lá para o versículo de João 14, 6. O versículo diz que o Senhor Jesus é o caminho. Não existe nenhum outro, não existe outra opção. Muitas pessoas têm procurado outros caminhos, outros meios de chegar a Deus, mas o único caminho, o verdadeiro caminho, é o Senhor Jesus Cristo. E que maravilha nós entendermos isso e pensarmos nisso. Que nós não precisamos nos preocupar em escolher outros caminhos, não precisamos ter dúvidas, porque às vezes nós estamos diante de uma encruzilhada, há dois caminhos, e nós precisamos escolher um, pode acontecer alguma dúvida, mas não é necessário ter dúvida, o versículo fala claramente a respeito disso. Existe somente um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu pegar um caminho
que eu desejo chegar a um destino final e esse caminho me leva a outro destino. Se eu quero chegar a um determinado destino, eu preciso seguir um caminho que me leva a esse destino. Se eu pegar outro caminho, esse outro caminho vai me levar a outro destino. Então é importante nós termos a consciência disso. Não é verdade essa frase, que todos os caminhos levam a Deus. O único e verdadeiro caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quando nós entendemos isto, que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que nos traz a salvação, é uma verdade maravilhosa, porque nós atentamos que o versículo não fala sobre outras opções, mas sim uma única opção. Quando nós entendemos a respeito disso, nós podemos olhar o restante do versículo de João 14:6, que diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós queremos chegar ao Pai, se nós queremos chegar a Deus, se nós queremos ter nossa comunhão restabelecida com Deus, nós, por conta do pecado, temos a nossa comunhão afastada, nossa comunhão distanciada do nosso Deus, porque o pecado causa essa separação. Agora, tendo o entendimento disso, tendo o entendimento que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho, eu posso ter, através desse caminho, a minha comunhão restituída com Deus e entender que eu posso chegar diante de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que nos traz salvação, que nos livra dos nossos pecados, que nos dá a vida eterna. Não existe outro caminho, somente um, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 nos fala a respeito disso. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mais um versículo que é muito definido e muito verdadeiro, que nos diz: não há salvação em nenhum outro. Não dá margem para outra opção, mas a palavra utilizada é nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe, não tem outra opção, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único que pode nos trazer a salvação, o único que pode nos livrar dos nossos pecados, o único caminho, o verdadeiro caminho que nós temos para chegar ao Pai é somente através do Senhor Jesus Cristo. João 14, capítulo 6 também nos diz que o Senhor Jesus é a verdade. E muitas pessoas dizem verdades, compartilham verdades, querem fazer a verdade vir à tona, e é muito importante que as pessoas tenham essa atitude. Mas nós vemos que as pessoas praticam a verdade, mas nenhuma pode dizer que é a própria verdade. Ninguém pode dizer isso porque nós falhamos, nós erramos. Somente uma verdade existe, e a própria verdade, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dizer que Ele é a verdade. Ele não diz que ele compartilha verdade ou que ele traz verdades, mas ele é a própria verdade. E esse é o ponto principal deste versículo. Entender isso, que o Senhor Jesus é o próprio caminho e ele é a verdade e ele é a vida. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as pessoas cada vez menos têm dito a verdade. Nós vivemos em um mundo onde mentiras são compartilhadas, mentiras são ditas, tanta enganação, tanta maldade que nós vemos no mundo, mas no meio de tudo isso nós podemos ter o conforto de saber que existe uma única verdade, e essa verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, quando nós nos questionamos onde está a verdade, o que é a verdade, a resposta bem clara está nesse versículo de João 14:6. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. E muitas coisas têm sido ditas, como nós pensamos um pouco antes a respeito de caminhos. Muitos caminhos têm sido apresentados às pessoas, mas são caminhos que não são verdadeiros. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo, e a única verdade, aquela que importa que nós olhemos, aquela que importa que nós consideremos, é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm apresentado outros meios, têm dito tantas coisas, têm dito que tudo leva a Deus, mas isso não é verdade. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos confiar nisso, não olhar para tantas coisas que têm sido ditas nos dias de hoje, tantas opções, tantas formas que as pessoas têm feito para atingir as pessoas, livrá-las da verdadeira
livrá-las daquilo que é verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos estar firmados nisso, entendendo que a única verdade é o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que não seja isso não é verdade, não é da vontade do nosso Deus. Essa verdade é o que nos leva para perto de Deus, e quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é essa verdade, é essa salvação, que Ele nos dá esse perdão maravilhoso, nós podemos entregar a nossa vida sabendo que nós estamos confiando em uma total verdade e poder ter o prazer do nosso perdão, de estar livre da nossa condição de pecado, servindo ao Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho e que é a verdade. Ele nos traz essa paz da verdade em nossas vidas. Jesus também ensina que Ele é a vida. Em Hebreus 13:8 nos fala um pouco a respeito disso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós muitas vezes mudamos, né? Muitas vezes nós temos opiniões diferentes do que tivemos há 2 dias, ou há um mês, ou há um ano atrás. Então nós estamos constantemente mudando. Nós podemos mudar de opinião, podemos mudar de roupa, podemos mudar de casa. Estamos mudando sempre. Mas a verdade é que o versículo de Hebreus 13 nos diz exatamente que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós temos aprendido a respeito do caminho, da verdade e agora da vida, nós podemos confiar nisso, sabendo que tudo isso que nós temos aprendido, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso nunca muda, isso sempre permanece o mesmo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo permanece o mesmo, ele não muda, ele sempre é o mesmo. E se nós pensarmos a respeito da vida do Senhor Jesus, o ministério que ele teve aqui nessa terra, nós podemos ver os milagres que foram feitos pelo Senhor Jesus e principalmente os milagres onde ele deu vida a pessoas que estavam mortas. Onde ele passou, ele trouxe vida àquelas pessoas. Nós podemos lembrar da filha de Jairo, onde aquele momento onde as pessoas estavam tristes, chorando, sofrendo pela morte da filha de Jairo, onde o Senhor Jesus chegou, deu a vida a ela, ali trouxe alegria, ali foi trazido vida para a filha de Jairo. Então o Senhor Jesus chegou e com ele trouxe a vida, assim também como o filho da viúva de Naim, onde ali havia morte, havia tristeza, o Senhor Jesus chegou e trouxe a vida. Também Lázaro, quando o Senhor Jesus chegou ali na casa das irmãs, havia choro, havia tristeza, mas o Senhor Jesus pôde trazer a vida a Lázaro novamente. Nesses 3 exemplos nós vemos que o Senhor trouxe vida a essas pessoas, porque Ele é a própria vida, como o versículo de João 14,6 nos diz. Ele é a vida. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer que é a própria vida. Porque nós vivemos, mas nós não somos a vida. Somente a vida é o Senhor Jesus Cristo. E somente Ele pode dar a vida. Sendo o Senhor Jesus Cristo a própria vida, ninguém pode tirar a vida dele. Nós olhamos para João 10:18, que nos diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida ali na cruz. Foi uma atitude própria, uma decisão própria. O Senhor Jesus não precisava morrer ali na cruz porque nele não tinha nenhum pecado. O lugar da cruz era destinado a nós, pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo entregou a sua própria vida em favor de nós. Sendo Ele a própria vida, Ele entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. E maravilhoso ainda é nós pensarmos que o Senhor Jesus entregou a sua vida ali na cruz, mas pôde ressuscitar e hoje está vivo. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo em vida. Nós não precisamos pensar no túmulo que abriga o Senhor Jesus Cristo, mas nós olhamos para um túmulo que está vazio, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e hoje está vivo. E Ele pôde fazer isso porque Ele é a própria vida. E sendo o Senhor Jesus Cristo a própria vida, Ele nos prometeu nos dar vida em abundância. E nós olhamos para o versículo que diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, uma vida plena e que satisfaz. Então o mundo vai nos trazer essas tristezas, perdas grandiosas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo
nos veio para trazer a vida. Essa vida que é plena, que nos satisfaz, é a vida eterna com o nosso Deus. Uma vida onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais tristezas. Onde é possível nós estarmos na presença do nosso Deus, desfrutar das maravilhas que nosso Deus preparou para cada um de nós. E hoje você pode tomar essa decisão. Hoje você pode ter o prazer de compreender que o único caminho que leva a Deus, o único caminho que nos traz a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele é a única verdade. As coisas que têm sido ditas ali no mundo não são a verdade, porque a única verdade que importa para que nós possamos compreender é a verdade do Senhor Jesus Cristo, e Ele é a própria verdade. E a vida, principalmente, se nós queremos ter uma vida eterna, uma vida com o nosso Deus, a única forma de nós conseguirmos essa vida eterna é tendo a vida do próprio Senhor Jesus, que nos diz que é a vida, e Ele pode nos dar essa vida eterna. Através da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, Ele pôde nos perdoar, pôde nos dar essa vida, que é uma vida maravilhosa, uma vida que é tão diferente daquilo que nós temos passado nos nossos dias, tanto sofrimento, tantas coisas difíceis que temos passado. Nós podemos ter o prazer disso, de saber que uma vez que nós não estamos mais aqui, que nós estamos com o nosso Deus, nós podemos desfrutar dessa vida tão maravilhosa. O versículo de João, capítulo 14, versículo 6, é um versículo bem simples e muitas vezes falado, decorado, mas é um versículo com 3 pontos muito importantes e que vale a pena nós pensarmos e nós refletirmos a respeito dele. É um versículo que nos fala de 3 características do nosso Senhor Jesus Cristo. E são 3 características que podem nos trazer a salvação das nossas vidas. Porque se nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que nos traz a salvação, a única verdade onde nós podemos adquirir a salvação, nós vamos ter a vida eterna ao lado do nosso Deus, porque nós vamos nos livrar de tantas coisas que têm sido apresentadas, tantas mentiras que têm sido ditas, tantos caminhos que nos levam à morte, para compreender a nossa situação de pecado, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e assim receber a salvação que Ele tem dado a cada um de nós. Que nós possamos compreender essas 3 características do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ter a plena convicção dessas 3 características. E se você ainda não tem entendido isso, se você ainda não tem entregado sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você tem buscado tantos outros meios, tantos outros caminhos, tantas outras coisas que se dizem verdade, se você não se sente completo, mas se sente cansado e triste, você pode tomar essa decisão ainda hoje, entendendo que o único caminho, a única verdade e a vida que nós podemos ter está no Senhor Jesus Cristo. Amém.